Gente do céu, vocês não sabem as tretas que foram pra esse vídeo sair, tá? Eu fiquei um mês fora do canal, muita coisa aconteceu. Quem me segue nas redes sociais entendeu o que aconteceu e não foi pouca coisa. Assim, voltamos. E voltamos com um assunto que eu gosto muito. E se a Meg Cabot e a Stephenie Meyer tiveram a sua participação ali numa onda de filmes adolescentes da década de 2000, foi Suzanne Collins que estabeleceu um novo paradigma com a sua personagem protagonista. Hoje a gente vai analisar como a Katniss contribuiu pro protagonismo forte feminino. E como depois dela ter uma protagonista feminina adolescente nessas condições não parecia tão anormal assim. Se caiu de paraquedas aqui no canal, a gente vai voltar com tudo agora, porque eu passei uma temporada em stand-by, com alguns problemas que aconteceram, mas tá tudo certo agora. Então, ativa a sinetinha pra não perder os próximos vídeos, porque eu tô sempre testando novos formatos e tudo mais, e esse é um deles. E se já me conhece, se já é inscrito aqui no canal, já vai deixando aquele like bonitinho, maroto, me ajuda demais, principalmente agora no retorno, né, que eu vou precisar. Então, como eu falei, esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos de Jogos Vorazes que eu tô fazendo, já que a dona linda, maravilhosa Suzanne Collins lançou um novo livro. E aí eu pensei, já que os fãs estão se movimentando e tal, vou fazer a minha parte e vou ajudar na divulgação desse livro. Porque esse livro, na verdade, é um prequel de um personagem que tá nos Jogos Vorazes, que a gente não gosta muito, mas a gente vai ver essa perspectiva dele, eu acho que pode ser interessante, que é o personagem do Snow. Eu ainda não li, porque eu tive que comprar um monte de coisa aqui, que parou de funcionar tudo, mas assim que eu tiver um dinheirinho, eu vou comprar o livro e ler. Então já fica a dica aí, se você gosta de Jogos Vorazes, se tá afim de voltar para aquela hype dos Jogos Vorazes de 2012, que a galera ficava empolvorosa, talvez seja essa a oportunidade. E muito importante, tá? Ativa a sinetinha. Já falei, mas não custa reforçar. Katniss Everdeen nos Jogos Vorazes marcou toda uma geração de meninas que viram que mesmo na vulnerabilidade, tu pode ter uma coragem e acessar uma força interior que tu não sabia que tinha. I volunteer as tribute! Não importam as razões, de onde tu veio ou pelo que tu teve que passar. A autora não só demonstra que a Katniss precisou se virar muito cedo, mas mostra também que depois de um tempo e de uma série de fatores, sua irmã também precisaria encontrar uma força ali maior do que ela achava que ela tinha, para outros fins. Se a gente olhar atentamente, todas as mulheres na trama possuem firmeza nas decisões, em diferentes circunstâncias. Se despem de vaidade, seja forçadamente ou por não se sentirem elas próprias com tantos aparatos ou maquiagens. E não tem medo de sentir, ou de pedir ajuda quando precisam. Ou ainda, quando seus pesadelos e as coisas que acontecem são demais pra aguentar. It's just a dream, I'm sorry. It's okay. I get them too. Will you stay with me? Yeah. Always. A construção psicológica da Katniss vai muito além da irmã e do Peeta, principalmente, que era de onde ela tirava a força mais urgente de sobrevivência que ela tinha. Peeta has to survive. We have to do whatever it takes to save him. Ela sabe que ela tem certos atributos que a favorecem, como a caça, o arco e flecha, e a família, a quem retornar e por quem lutar. Mas em muitas passagens do livro ela não faz ideia de quanta força ela tem e do impacto que causa com as palavras. Fire is catching. And if we burn, you burn with us. E isso nas telas fica mais interessante do que no livro, uma vez que as decisões que ela toma são mais conscientes e objetivas, sem tempo de ficar deliberando ou cogitando as hipóteses que ela The tem. victors will be granted immunity, and you will announce that in front of the entire population of 13, or you will find another Mockingjay. Então, na tela, não parece que ela tem tantas dúvidas, parece simplesmente que ela segue o coração e vai em direção ao que é certo, sem se importar com o que vão achar dela, ou se ela vai receber alguma punição. Katniss, don't make me do this. A construção do relacionamento dela também é muito mais objetivo, porque no livro ela tem muitas dúvidas. E é essa a principal característica da personagem. Se manter fiel às suas crenças, à sua família, seja o Gale, a Prim ou a mãe dela, que ela aprendeu a amar de novo aos poucos. E posteriormente ao Peeta, que ela aprendeu a amar enquanto eles amadureciam. Ele sempre teve certeza. Ela foi ter certeza só depois que a maré baixou e não tinha mais nada pra acontecer. Sinceramente, sem ter lido os livros antes e vendo os filmes já na fase adulta, eu simplesmente não entendi aquele romance. Eu achava tudo forçado ali. Com um pouco mais de bagagem e agora, tendo lido os livros, os três, dá pra entender muito mais o que ela faz e o que ela pensa, nas ações referentes aos jogos e aos rebeldes. Mas a Katniss, no início dos primeiros Jogos Vorazes, tem apenas 16 anos. Com tão pouca idade e tendo passado por tantos perrengues, é normal ser a última coisa que ela vai pensar, já que não necessariamente faz parte de sobreviver ou de deixar alguém que ela ama vivo, algo que ela frisa bastante pro Peeta depois que eles se tornam aliados no primeiro filme. No. I'm not gonna leave you. I'm not gonna do that.
Esse amor vai mudando conforme a gente acompanha os dois, e conforme os livros e os filmes vão avançando. Stay with me. Não é só a certeza de um amor pelo Peter, mesmo nas piores condições, mas é a certeza também e a determinação na missão dela que é matar o Snow. I get to kill Snow. O que parece ser indecisão no livro, na verdade, é ela pensando todos os prós e os contras de todas as ações dela, e como isso pode afetar as pessoas ao seu redor, como ela enxerga determinadas situações. What's going on in your head? I don't know. It's like kissing someone who's drunk. Se desprendendo disso, as pessoas responsáveis pelas adaptações trouxeram soluções interessantes para esse desespero interior que ela tem e essa confusão e vulnerabilidade. Eles simplesmente transformaram em combustível e ela não precisa de ninguém para fazer as coisas por ela, tanto quanto nos livros. Todo mundo ajuda ela como pode, mas a última a agir é ela sempre. I want everyone to know whatever game she's playing it for us. Só que as alterações feitas no corte ou na valorização de alguns momentos fizeram toda a diferença para Jogos Vorazes ser um sucesso. Para uma menina de 15, 16 anos que lê ou assiste isso e vê alguém tão dedicado como a Jennifer Lawrence no papel, pode ser um divisor de águas, porque as sublinhas desse filme são maravilhosas. Tu pode fraquejar assim, mas tu tem que continuar em frente. Tu pode chorar balde, ser um choro desesperado, ou mesmo demonstrar tuas emoções e ainda ser forte. Tu pode ter fraquezas ou pesadelos à noite, ou pode precisar de alguém que te ampare quando acordar com medo, mas isso não te impede de ser bem-sucedida na empreitada que tu pretende fazer. I am done being a piece in his game. E mesmo que tu tenha um interesse romântico, ele não precisa te salvar, porque tu, eventualmente, vai se salvar sozinha, ou melhor ainda, vai salvar ele por tabela. It's okay. Num cenário onde filmes adolescentes com romance existiam de balde e sempre mostravam a mulher em estado de fragilidade ou inferioridade, ou dependendo do seu interesse romântico pra ser salva, Katniss veio pra chutar a cara de todo mundo com as botas militares dela, falar pras meninas salvarem a si mesmas. Não precisa de maquiagem, o cabelo pode estar levemente desgrenhado, porque a tua missão é o mais importante. We could go home. Jogos Vorazes não só marca os filmes adolescentes com uma protagonista forte, mas marcou toda uma leva de gênero distópico que veio depois, e que não foi tão bem quanto a quadrilogia. Maze Runner, O Doador de Memórias e Divergente tentaram surfar na onda do filme, mas ela já havia enfraquecido, e nenhum dos protagonistas foi tão marcante quanto a Katniss de Jennifer Lawrence. E o filme, por mais que tenha um público feminino em maior quantidade, atingiu o público masculino também, porque a adaptação é muito bem feita. E eles conseguiram enxugar tudo, o que não torna a narrativa fluida. Quando pode, logicamente, porque a dinâmica do terceiro livro e, consequentemente, dos dois últimos filmes precisou ser alterada em função de outros fatores. Isso daria mais um vídeo, então comenta aí embaixo nos comentários se tu gostaria de ver mais vídeos referentes aos livros e a comparação dos livros com os filmes. Mas a pergunta que fica é, como é que a gente consegue tornar uma protagonista tão popular? A resposta é em tudo que visualmente se pode atribuir a ela. Isso inclui as escolhas de vestimenta da Katniss, que nunca sexualizam a personagem e sempre valorizam ela em combate. Tá bom, ela tem os vestidos de gala feitos pelo Cina durante os Jogos Vorazes, mas mesmo aí, não tem um que deixe ela exposta, ou que seja uma distração pra história. Como ela é do Distrito 12, o preto é muito presente em suas roupas, e seria incoerente colocar uma adolescente com uma roupa mega sensual no meio das explosões. Esse detalhe das roupas é fundamental pra ela não ficar em desvantagem em campo e ressalta todos os outros itens. O arco e o broche de tordo, principalmente, dão um toque de habilidade e simbologia, algo que, comercialmente falando, é sempre uma jogada de marketing interessante, e que faz as pessoas se relacionarem mais ainda com a trama e com a personagem. Coisas triviais como a trança que ela usa também ajudam, mas é o broche o apelo que mais chama a atenção. Mas juntando tudo isso, esse conjunto pode inspirar toda uma geração. Todas as franquias que tinham símbolos fortes e comerciais, além, é claro, de uma boa história, marcaram muito mais do que aqueles que não tinham nada. Ou tinham, mas era um elemento fraco, ou uma história fraca. Ou protagonistas fracos também. É o conjunto de elementos que fazem o filme perdurar. E por sorte, Jogos Vorazes, que iniciou a onda das distopias adolescentes, foi a que melhor soube fazer isso. E foi o que realmente marcou a memória dos espectadores de filmes distópicos adolescentes. Se um dia tu tivesse se sentido desmotivada ou fraca, vai assistir os filmes de Jogos Vorazes de novo. Porque a Katniss vai te mostrar que a perseverança e o medo, se trabalhados em paralelo, em equilíbrio, vão ser sempre os teus maiores aliados. Não deixar o medo ser maior do que tudo e não deixar a emoção te cegar fazem toda a diferença para alcançar um objetivo final, seja ele qual for. Eu duvido muito que tu vá aí se tornar um líder rebelde que vai derrubar um regime fascista. Mas se um dia tu acordar e precisar fazer isso, se espelhar na Katniss é a tua melhor chance de êxito.